prosseguir caminhando aqui já para as nossas duas últimas abordagens. E eu gostaria hoje à noite de pensar um pouco sobre a importância dos nossos afetos e dos nossos relacionamentos, e como que Paulo procura elevar os nossos afetos a partir da sua compreensão, da sua cosmovisão, que nasce com a presença do reino de Deus. Talvez uma das fraquezas do cristianismo moderno, pós-moderno, é que nós temos uma tendência de olhar sempre com uma perspectiva do presente e, de certa forma, do futuro. E muitas vezes nós esquecemos de tudo aquilo que Cristo já realizou. Muitas percepções que temos, elas apontam para o futuro. Mas a Bíblia, ela trata dessas realidades que Cristo nos trouxe a partir do passado, daquilo que aconteceu na cruz e daquilo que Cristo realizou por nós. E isso, é claro, traz uma percepção completamente nova. O que nós temos visto até aqui é Paulo descrevendo o que ele mesmo chama, no final do primeiro capítulo, das riquezas de Cristo. A sua oração é para que Deus abra os olhos do povo de Éfeso, para que Deus abra os olhos dos cristãos do Brasil, para que eles compreendam, para que eles entendam, para que eles percebam não o que vai acontecer, mas o que já aconteceu. Paulo faz referência a essas bênçãos como realidades já conquistadas. Fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Não seremos abençoados, fomos abençoados. E isso é muito importante. E Paulo, então, tem em mente, certamente, a redenção ou a libertação que Cristo realizou quando Ele nos tira do exílio e faz de nós o seu povo. Paulo tem em mente essa grande realização da cruz, que foi Deus nos ter adotados como seus filhos e filhas. E isso tem implicações imensas que não teria tempo. Mas uma das passagens que me impressionam, as duas de Romanos 8 e Gálatas 4, onde Paulo fala sobre o espírito da adoção, isso sempre me levou de volta à oração sacerdotal de Jesus, quando ele ora, dizendo: para que sejam um, ó Pai, como és tu em mim e eu em ti, sejam eles em nós. A oração de Jesus é uma oração para que nós participemos da comunhão trinitária. Orar é participar da comunhão divina. A mesma comunhão que existe entre o Pai e o Filho e o Pai, pelo poder e ação do Espírito Santo, é a comunhão na qual Jesus agora expressa o seu desejo de nos ver participando dela. E Jesus segue na oração, dizendo que o que ele deseja é que nós participemos da mesma glória que ele tem participado. Ele fala que nós somos amados com o mesmo amor com que o Pai
o tem amado eternamente. Vocês já pararam para pensar nisso? Você já parou para pensar que o que Cristo fez na cruz, e quando você abraça e diz o seu sim ao chamado de Jesus, você experimenta o mesmo amor, da mesma natureza, com a mesma grandeza com que o Pai Eterno tem amado eternamente o seu Filho unigênito. É o amor com que agora você e eu somos igualmente amados. Você consegue imaginar o poder transformador que essa verdade produz na vida de um cristão, de uma pessoa que crê nisso? Jesus veio para nos dar a sua alegria, a sua glória, para que pudéssemos experimentar o mesmo amor com que Ele tem sido amado. Enfim, para que nós participemos dos mesmos benefícios que o Filho Eterno tem experimentado na comunhão eterna do seu Pai. Portanto, quando Paulo fala sobre essas riquezas de Cristo, ele está falando dessas coisas. Ele está falando dessa nova criação, nova aliança, dessa nova humanidade, do povo de Deus, da necessidade de termos a mente transformada na medida em que os nossos olhos percebem, os nossos ouvidos ouvem. Isso cria em nós uma nova linguagem, uma nova percepção, estabelece em nós e entre nós um outro ambiente que Paulo chama então dos lugares celestiais em Cristo Jesus. E é interessante que depois dele expor tudo isso nos capítulos 1, 2, 3, 4, entrando pelo capítulo 5, na medida em que ele nos chama para não viver como vivem os gentios, no capítulo 4, vocês foram chamados, vocacionados para serem povo de Deus. Portanto, não vivam mais como vivem aqueles que não conhecem a Deus. Não se trata de criarmos alguns hábitos religiosos, de ir à igreja aos domingos, fazer leituras devocionais. É muito mais do que isso. Envolve a compreensão de todo o Sermão do Monte. Foi, se não me engano, Martin Lloyd Jones que disse que se queremos compreender o espírito que predomina na cultura e no mundo sem Deus, basta você pegar as bem-aventuranças e inverter. O mundo que Deus recria em Cristo Jesus é o mundo da bem-aventurança dos humildes, dos que choram, dos mansos, dos que têm fome e sede de justiça. É o mundo dos pacificadores misericordiosos, puros de coração. É o mundo daqueles que oram pelos seus inimigos, abençoam aqueles que perseguem. É o mundo daqueles que amam seus inimigos, abençoam. É o mundo daqueles que oferecem a outra face, portanto um fim a todos os ciclos de violência que se instaura dentro da civilização. É o mundo de Deus. É o novo mundo de Deus. É o mundo que diz respeito ao trânsito, às vezes esse trânsito caótico de Recife, de Brasília, quando aquela pessoa que fecha, ou aquele oportunista que cruza pelo acostamento por onde não deve, tenta entrar na sua frente, e você tem aquela tentação de saudá-lo com aquele dedo simpático levantado. O que Paulo está dizendo é: não vivam mais desse jeito, não vivam mais assim, não vivam como os gentios. Orem a partir dessas riquezas de Cristo, entrem no mundo de Deus,
se encantem com essa nova realidade que Cristo abre diante de nós na cruz do Calvário. Vivam agora como povo de Deus, revestidos. Vocês foram ressuscitados com Cristo. Pensem nas coisas do alto. Anseiem pelas coisas do alto. Desejem as coisas do alto, onde Cristo vive, onde encontra-se a nossa verdadeira identidade. Vivam como povo de Deus. Busquem compreender, na comunhão com todos os santos, o amor de Cristo. E todo o nosso esforço, todo o nosso trabalho visa atingir a medida da maturidade, que é a humanidade gloriosa revelada em Cristo Jesus. Mas depois de expor tudo isso, onde é que Paulo chega? Família, trabalho, e eu incluí aqui a igreja, embora os dois temas maiores do capítulo 5, 21 em diante, tenham a ver com família e trabalho. É interessante como que Paulo vai somando tudo isso e vai chegando no final da sua carta. Onde é que essas coisas acontecem? Onde é que essas riquezas de Cristo são vivenciadas? Na família, no trabalho e em todas as nossas relações. Veja que é o velho chamado de Abraão, que foi afirmado em Cristo e que em Pentecostes foi entregue à igreja e que segue. Deus continua com o mesmo plano. O plano de Deus continua sendo o plano A. Como que Ele vai lidar com o problema do mal, do pecado e da morte? Através de um povo. E esse povo que é representado em Jesus Cristo, o novo Israel de Deus, o verdadeiro israelita. Então é dentro desse cenário que envolve família, trabalho, igreja, onde os relacionamentos são complexos, são hoje, eram no tempo de Paulo, não são diferentes, é que essas coisas se dão. É o relacionamento de um homem conservador, criado com uma família bastante conservadora, com princípios bem sólidos, e que casa com uma mulher independente, com uma cabeça mais independente, e que precisam estabelecer uma relação, estabelecer relações de afeto. Essa vida dentro da igreja, onde nós convivemos com pessoas de origens tão diversas, formações tão diferentes, culturas tão distintas, valores tão confusos, mas é dentro desse cenário de relacionamentos complexos e verdadeiros que essas coisas precisam acontecer, porque a forma de lidar com tudo isso é através do povo de Deus. Não tem outro plano, não tem nada mágico. É esse povo que foi chamado para ser bênção para todas as famílias da terra. Então, esses lugares, as relações são verdadeiras. Não temos como idealizá-las. Esses lugares, nada é abstrato ou teórico. As coisas não funcionam simplesmente porque achamos ou queremos que elas sejam assim ou assado. Podemos até fabricar, criar alguns lugares ascéticos, alguns lugares assim mais protegidos, mas eles não são reais. Relacionamentos reais, eles não são abstratos, eles envolvem pessoas de carne e osso, que falam, muitas vezes falam que não devem. É um mundo onde nós somos feridos, traídos, machucados, muitas vezes humilhados, sofremos,
Esse é o mundo no qual nós vivemos, dentro de casa, dentro da igreja, dentro do trabalho. É o mundo de chefes intransigentes, de colegas oportunistas, é o mundo de pessoas que tentam nos usar para ganhar algum tipo de vantagem. É um ambiente onde nós vivemos muitas vezes as mentiras, as fofocas, as maledicências, as contradições, todas as ambiguidades. As pessoas com quem passamos a maior parte do nosso tempo, nossa família e os nossos colegas de trabalho, são as pessoas que mais sofrem com a nossa imaturidade. E não adianta correr e se esconder nas reuniões, nos grupos, e fechar os olhos e levantar as mãos, porque isso não muda nada. Nada. Absolutamente nada. O mundo que nós lidamos, esse mundo dos nossos relacionamentos, onde nós passamos grande parte do nosso tempo, é um mundo que sofre na medida em que somos imaturos, e tem sofrido. São muitas mulheres que sofrem com a infantilidade dos seus maridos e vice-versa. Filhos que sofrem com a imaturidade dos seus pais. E são as nossas atividades diárias na família, no trabalho, que nos ajudam, por outro lado, a reconhecer a vida da fé. E a reconhecer que ela não é teórica, não é racional apenas. Ela tem que ser viva. A fé ela diz respeito a essas pessoas. E é curioso que muita gente no meio do nosso trabalho, e até mesmo familiares queridos, não veem com simpatia a nossa fé. Porque às vezes não passa de uma expressão vulgar, de uma compreensão rasteira daquilo que o Evangelho tem para nos dizer. Portanto, a maneira como eu percebo a minha fé é nesse ambiente. É com a minha esposa, com os meus filhos, com as pessoas com quem eu convivo o meu dia a dia. É com essas pessoas, nesses relacionamentos, que a minha fé é vivenciada ou não. São lugares onde as riquezas de Cristo são de fato experimentadas. Quando essas compreensões que nós temos são vividas. Bem, nós nunca crescemos sozinhos. A maturidade não é um processo solitário. E você vai encontrar muitos livros falando sobre isso, você alcançar o melhor de você. Não. Maturidade nunca se dá solitariamente. Podemos até nos retirar, podemos até ter os nossos retiros de solitude, o que é muito bom, eu faço com frequência. Mas nós não crescemos sozinhos, nós sempre crescemos a partir desses lugares comuns. A maturidade não está relacionada ao sucesso. Ser maduro não é ser bem-sucedido. Ser maduro não é ser um profissional brilhante. Aliás, nós estamos cheios de profissionais brilhantes, artistas competentes, esportistas fabulosos, metidos em grandes escândalos, numa vida afetiva que é um escândalo atrás do outro, pessoas empobrecidas afetivamente. Muitos pastores também, desculpa, não mencionei. Sério, são pessoas conhecidas, são pessoas que de longe nos impressionam pela competência. A maturidade não nos torna melhores ou mais fortes do que os outros, de forma alguma. Ser maduro não é algo que se mede em comparação com outros. Embora muitas vezes a gente faça isso, mas ser maduro em Cristo, alcançar essa medida da estatura de Cristo, é cultivar a humildade, mansidão, compaixão, justiça, sabedoria. E nenhuma dessas virtudes nos tornam melhores do que ninguém. Muito pelo contrário.
nos faz sentir sempre muito aquém daquilo que deveríamos ser. Por isso que Paulo insiste, não só na carta aos Efésios, mas nos seus escritos de um modo geral, sobre o valor e a importância dessa mútua sujeição. Porque essa mutualidade é a marca da presença do Espírito Santo na família, no trabalho, na igreja. Nós, como eu disse hoje de manhã, muitas vezes temos pensado no Espírito Santo em termos de poder e não em termos de relacionamento. Paulo termina a carta aos Coríntios com a bênção, dizendo que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão. O Espírito Santo é o Espírito que torna o relacionamento possível. Então, nós precisamos entender que é Ele quem estabelece, é Ele quem toma aquilo que é de Cristo e o faz meu, e o faz nosso. Não se trata de uma fusão de pessoas, mas de uma comunhão, de uma união. É aquilo que Calvino insistia em falar da união do cristão com Cristo. Essa união faz com que a vida de Cristo seja vivida em nós e a partir de nós. Por isso que nós só podemos compreender essas grandes riquezas de Cristo na comunhão dos santos, quando o corpo, ajustado, consolidado, cooperando, ele cresce. Não crescemos isoladamente. O Deus que nos criou à sua imagem e semelhança é uma comunhão de pessoas. Nos criou à sua imagem e semelhança como seres que se relacionam. Nos criou para amar e para sermos amados. E é dessa forma que nós abençoamos as famílias da terra. E nos tornamos membros uns dos outros. Então, essas são algumas das insistências de Paulo. E no capítulo 21, nos versos 21 em diante, Paulo fala sobre esses modelos de relacionamento. Eu gosto disso. Esse texto que usamos com muita frequência para o relacionamento marido e mulher. Mas para quem que Paulo está escrevendo? Isso é uma pergunta que eu me fiz há um tempo atrás. Nós temos nos versos 21 em diante, Paulo falando sobre maridos e esposas, no verso 22 em diante. Depois, no capítulo 6, Paulo fala sobre pais e filhos e segue no verso 5 em diante falando sobre o Senhor e os seus escravos, o Senhor e os seus empregados, os seus servos. Numa leitura assim superficial, nos dá a impressão de que Paulo está falando para 3 grupos de relacionamentos distintos. Paulo está falando para um primeiro grupo que são os maridos e as esposas. Paulo fala depois para um segundo grupo que são os pais e os filhos. E Paulo depois fala para um terceiro grupo que são os senhores e os seus empregados, os seus servos ou os seus escravos. Ou seja, isso é onde a espiritualidade, isso é onde as riquezas de Cristo se desembocam. Dentro dessas relações. Mas veja como que a ressurreição de Cristo e a nova criação e a nova humanidade mudou completamente a cabeça de Paulo. E me dá a impressão de que Paulo não está falando para 3 grupos. Paulo está falando para o homem. E para o seu relacionamento em 3 áreas da vida. É claro que as irmãs vão entender, e isso tem muito a ver com vocês também. Mas para mim, Paulo ali não está falando para o marido e mulher, pais e filhos, o patrão e os empregados. Paulo está falando para um homem. Esse mesmo homem como marido, esse mesmo homem como pai e esse mesmo homem como patrão. Vejam comigo,
vamos tentar chegar um pouco perto, em Éfeso, primeiro século. Paulo está escrevendo para uma igreja de uma grande cidade, de uma província romana, e Paulo sabe que dentro da Constituição romana não havia nenhum artigo que protegesse a mulher, os filhos ou os escravos. Nenhum artigo. Eu estou lendo um romance fantástico, chama O Romano, de um autor, fugiu o nome dele agora, mas é do norte da Europa. E é um romance, mas que ele narra na Roma do primeiro século. E é interessante como que ele vai descrevendo essas situações do Império Romano. Não havia legislação para a mulher, para os filhos e para os empregados. A constituição da família dentro do Império Romano se dava com um patrono, que era a figura de um homem que tinha à sua volta um elenco enorme de pessoas. Tinha sua esposa, tinha seus filhos, tinha os seus escravos, ele tinha familiares agregados a ele, que ele bancava, que ele mantinha. Então era um patrono que tinha em volta de si um elenco considerável de pessoas que dependiam dele e ele as mantinha. Portanto, falar em submissão da mulher, dos filhos, dos escravos era a coisa mais óbvia. Ou seja, uma mulher, um filho, um escravo não poderiam jamais se rebelar contra o patrono, porque perderiam toda a sua proteção e seriam expostos a uma vida miserável de adultério, ou de prostituição, ou de orfandade, porque o patrono podia se dispor de todas as pessoas da sua casa como ele bem entendesse. Esse patrono, ele não tinha nenhuma preocupação afetuosa com a sua esposa. Ele poderia se dispor ou não dela como bem entendesse e tinha toda a liberdade de se envolver com as prostitutas ou com outras mulheres ou homens como ele quisesse. A mesma forma com os filhos. Geralmente, na primeira infância, a mãe cuidava da criança. Quando crescia um pouco, entregava nas mãos de tutores que eram filósofos particulares, contratados pelo patrono para educar seus filhos. E quando tornavam-se adolescentes, eram entregues para os treinadores e os gladiadores para serem treinados na arte da guerra, do manejo da espada, etc. E ele não tinha nenhum envolvimento pessoal com isso. Então imagine Paulo escrevendo para cristãos em Éfeso, primeiro século, Império Romano. Imagine a casa desse jeito. E Paulo chega para esse homem e diz para esse homem: você precisa amar a sua esposa. Mais do que isso, você precisa sacrificar-se por ela. Gente, isso era inconcebível no Império Romano no primeiro século. É interessante como que nós, no século 20 e 21, pegamos esse negócio da submissão e fizemos disso um cavalo de batalha enorme. Paulo não está preocupado com a mulher aqui, não. A preocupação dele é com homens. Imagine esse homem ouvindo Paulo dizer. Esse marido falou: olha, não vai ser mais desse jeito, você não vai viver mais do jeito que os maridos e os patronos de Roma vivem. Você vai viver agora como povo de Deus. Você agora vai amar a sua esposa, vai se entregar por ela, vai se sacrificar por ela, vai santificá-la. É isso que você agora precisa fazer nesse novo relacionamento, nessa nova realidade que Cristo conquistou a partir da cruz e da ressurreição. Há um novo mundo nascendo. Eu fico imaginando o que Paulo diria para as nossas famílias hoje, no século 21. Eu em Brasília acompanhei, de longe, eu não conheci pessoalmente um casal cuja história me impressionou tremendamente, o Dr. Jofre e a Dona Otília.
E a Dona Otília, ela foi fazer uma cirurgia de correção de pálpebra. Ela tinha uma pálpebra um pouco caída. E por alguma complicação, que eu não sei exatamente qual foi, ela entrou num processo de coma. E assim ela ficou. E depois de 3 meses, todos os seus órgãos vitais funcionavam perfeitamente, mas ela não acordava. Ela foi levada para casa, seu Jofre arrumou o quarto para ela, e assim ela ficou. E ele cuidava dela, e cuidava da sua higiene pessoal, aprendeu a tocar gaita, e todas as noites ele tocava para ela um pouco. E ele tinha certeza de que aquilo lhe fazia bem. Ele lia a Bíblia com ela, orava por ela, e assim foram passando-se os anos. E assim ele viveu durante 25 anos com a Dona Otília. Não faltaram aquelas pessoas para dizerem para ele, colocá-la num abrigo, numa casa que cuida de gente assim, e para ele retomar a vida dele. Não havia nenhuma possibilidade clínica dela acordar novamente. Ele disse: não, eu a amo. Quando eu a tomei para mim, eu a tomei como minha esposa e prometi a ela e a Deus que eu cuidaria dela até o meu último dia. E vou fazer isso com a maior alegria da minha alma. Ela é a pessoa que eu mais amo. E assim ele fez. E por uma dessas ironias que só Deus entende, ele faleceu primeiro que ela. E ela foi para São Paulo para viver com uma filha. No ano seguinte ela faleceu. E eu fiquei olhando para aquela história e fiquei pensando: quem de nós não gostaria de ser amado assim? Quem? Agora, quem de nós estaria disposto a amar assim? Por muito, muito menos, nós quebramos as nossas alianças. Por muito menos. O que Paulo está dizendo é isso, gente: não vivam como o povo de Recife vive. Não vivam como os brasilienses vivem. Maior índice de divórcios nesse país. Não vivam assim. É isso que Paulo está tentando traduzir para os cristãos novos de Éfeso, debaixo de uma cultura poderosíssima, vivendo debaixo do império mais poderoso, com uma legislação. Havia uma lei que não dava às mulheres, às crianças e aos escravos nenhum direito. E Paulo diz: não tem problema. Mesmo que a legislação não apoie as mulheres, nem as crianças, nem os escravos, entre vocês não será desse jeito. Vocês agora são povo de Deus. Quando ele diz: pais, não provoqueis vossos filhos a ira, essa palavra, vocês sabem muito bem que Paulo está se referindo ao patrono, ao pater. Ele não está usando pais no sentido de pai e mãe, no sentido genérico. Não, ele está falando pais masculino. Esse pai que o império e toda a cultura da sua época dava a ele o direito de não se importar e nem se envolver com seus filhos. No começo a mãe cuida, depois o tutor cuida, depois o gladiador cuida. Ele simplesmente não tinha a menor preocupação com seus filhos. E Paulo então diz: crie seus filhos na disciplina, na admoestação do Senhor. Não o provoque, não o exaspere. Envolva-se com ele. E ele chega para essa relação talvez mais delicada ainda, que envolvia o Senhor e os seus escravos, onde a relação era mais cruel ainda, e diz para esse senhor: trate o seu escravo com respeito, com decência. Lembre que o Senhor dele é o mesmo seu, e Deus não tolera a injustiça. Eu fico imaginando o impacto social, político, que
um conselho como esse provocou, a partir de uma pequena igreja em Éfeso, em todo o Império Romano, quando as famílias se reestruturavam, agora não a partir da lógica da sociedade, do império, mas a partir da nova humanidade em Cristo Jesus. Homens que nunca haviam demonstrado seus afetos às esposas, aos filhos e, sobretudo, aos seus escravos. Paulo agora diz, não é mais desse jeito, não é mais assim. Eu fico imaginando como que aquela cidade, claro, Éfeso era muito grande, mas como aquela igreja, no ciclo de relacionamentos daquela comunidade, eu fico imaginando quantas famílias foram abençoadas por uma vida radicalmente transformada de muitos homens que, quando compreenderam as riquezas de Cristo, deixaram de lado o jeito romano de viver, o jeito éfeso de viver, para viverem do jeito que Jesus deseja que vivamos. Tornaram-se imitadores de Jesus. Gente, isso é maturidade. É triste. Há um tempo atrás estava conversando com um amigo meu. Ele estava se divorciando. Somos muito amigos, temos muita liberdade um com o outro. E eu disse para ele, falei, meu amigo, passados esses quase 30 anos que nós convivemos, você piorou em todos os quesitos. Você hoje é mais rico do que quando eu te conheci. Mas você hoje é um pior marido, um pior pai, um pior amigo, um pior crente. Você é tudo pior. O que você fez da sua vida? Todos os livros que você leu, todas as escolas dominicais que você participou, todos os cultos que você celebrou, todos os sermões que você ouviu, todos os cursos que você participou, tudo isso que você fez, esses 30 anos, fizeram de você uma pessoa pior. O que aconteceu? Você hoje é mais materialista, cínico, falso, mentiroso. Você piorou em tudo. Mas, gente, isso está acontecendo. Não é só com uma pessoa, não. São muitas. Acontece. Acontece que muita gente envelhece. Onde estão os nossos sábios, os anciãos das nossas igrejas? Nós temos pessoas idosas. Mas não temos hoje pessoas sábias. Idosos que reclamam, resmungam, são pessoas dificílimas. O que aconteceu depois de tantos anos? Gente que depois de 60 anos de evangelho envelhecem da pior maneira possível. O que acontece? Casais que, na medida em que o tempo passa, pioram, não melhoram. O que o evangelho tem feito? Ou de que maneira nós temos interpretado e respondido ao que Cristo fez? Eu penso que, entre tantas coisas, talvez esse fato de nós estarmos sempre olhando para o futuro e não para o passado, faz com que o passado perca o seu sentido, o presente torne-se entediante e o futuro uma interrogação que nos enche de ansiedade. Mas Paulo não, Paulo está olhando para trás. Tudo isso que vocês precisam hoje já foi dado. Não existe nada que será dado. Já foi dado, já foi antecipado. O julgamento já aconteceu. Ele um dia será consumado. Ele um dia será plenamente realizado. Mas ele já aconteceu. Eu fico olhando para essa cabeça extraordinária de Paulo, que compreendeu como poucos o que Cristo fez. Mergulhou nessas profundezas, e o seu grande desejo, quase que desesperado como pastor, era orar dizendo: Deus, abre a cabeça desse povo para que eles entendam. Abra os olhos do entendimento para que eles vejam.
existe um tesouro diante deles e eles não estão percebendo isso, estão vivendo vidas medíocres, porque não compreendem aquilo que já foi realizado em Cristo Jesus. Então, o temor, como já dizia o sábio em Provérbios, é o princípio da sabedoria. E é importante notar que o temor, ele é o princípio que nos ajuda a entender e a responder ao chamado à sujeição. Mas ele também nos ajuda a reconhecer e responder à santidade de Deus. E nos ajuda a cultivar o respeito pelo outro. Desculpa a minha tosse, gente, é que eu estou com uma tosse alérgica de uma gripe que eu estou lutando com ela. Mas a tosse é melhor do que a gripe, então vão tolerando ela por mim, por favor. Uma afirmação que eu acho interessante é que a palavra temor não é um conceito que só pode ser compreendido emocionalmente, um sentimento que nós temos para com Deus. Não. O temor, ele tem uma relação direta com as Escrituras. O Salmo 19, os 5, 6 primeiros versículos, o salmista celebra a criação. E depois ele celebra a palavra de Deus que dá sentido a toda a criação. E ele diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples, os preceitos do Senhor são verdadeiros e alegra o coração, o temor do Senhor é límpido e ilumina os olhos. Veja, ele coloca o temor do Senhor como sinônimo da lei do Senhor, dos preceitos do Senhor, dos mandamentos do Senhor. Ou seja, o temor do Senhor diz respeito à palavra de Deus, à revelação objetiva de Deus. Deus se revela, e se revela através da sua palavra. Temor não é o sentimento que eu tenho para com Deus, não. É a forma como eu respondo a essa palavra e a maneira como ela revela quem eu sou e quem Deus é e cria em mim uma relação apropriada, uma postura apropriada para com Deus e para com o meu próximo. Portanto, é o temor que nos ajuda a entender e responder a esse chamado para nos sujeitarmos uns aos outros. Isso não é uma questão simplesmente de um sentimento que eu tenho ou não, nutro ou não por uma outra pessoa. É Ele que me ajuda a entender e a reconhecer a santidade de Deus e responder a ela. Eu gosto do Salmo, se não me engano, o Salmo 25, verso 15, 16, 17, por ali assim, onde o salmista diz assim, que a intimidade do Senhor é para os que o temem. Veja, nós falamos muito de intimidade, mas não entendemos muito. Às vezes a gente tem uma noção muito erótica, muito sexual de intimidade. Intimidade tem pouco a ver com isso, nada a ver com isso. A intimidade tem a ver com a postura adequada diante do outro. E é curioso que ele diz que nós não somos íntimos de Deus de qualquer jeito e de qualquer maneira. Todo mundo quer, canta, mas não é assim. Ele está dizendo, a intimidade de Deus, Ele dá. Ele toma a iniciativa e oferece para uma única pessoa, aquela que o tem. Aquela pessoa que se coloca diante de Deus sabendo quem Deus é e quem eu sou. Não se trata de amansar a voz, chamar Deus de papaizinho. Isso não adianta nada. Deus não é esse ingênuo abobalhado que às vezes a gente imagina que Ele é, porque a gente consegue enganar a namorada, consegue enganar a esposa com essas conversas fiadas e moles. Mas Deus não dá para ser tratado desse jeito, é impossível. Ele oferece a intimidade dele para uma só pessoa,
aquela pessoa que se prostra diante dele, com a reverência, com a atitude adequada. Gente, isso acontece conosco. Eu não dou a minha intimidade para qualquer pessoa. Alguém que chega diante de mim e banaliza aquilo que eu sou, essa pessoa nunca vai gozar da minha intimidade. Nunca. Uma pessoa que não se coloca diante de mim da maneira correta, nunca vai me conhecer. Nós não nos revelamos para qualquer pessoa. O temor é aquela postura que faz com que o outro perceba a reverência com que nós nos apresentamos diante dele. Ou seja, aquela reverência de alguém que diz: olha, eu não sei nada, não conheço nada. Se você não me falar e não me disser o que eu preciso saber, eu não tenho como. Deus é esse totalmente outro, distinto, diferente de mim. Não pense você que passa a semana inteira, não abre a sua Bíblia, não cultiva uma experiência devocional sincera, madura. Não pense você que chegar na igreja domingo e olha para a letra, cumprimenta alguém, cumprimenta outro, já meio atrasado, olha, vê o que está cantando, arruma o óculos, aí de repente fecha o olho, levanta as mãos e começa a cantar. Gente, não dá tempo. Assim, essa transição é muito neurótica, isso não funciona. Eu fico às vezes na minha igreja, gente chegando atrasadíssima, entra esbafurida, olha um lugar, alguém acena, a pessoa vem, senta, cumprimenta um, cumprimenta outro. Parece que tem um botão ali que de repente sai daqui e entra numa outra esfera. Gente, isso não existe. Isso é um cacuete paupérrimo da nossa cultura. Isso não existe. Agora, aquelas pessoas que chegam 10 minutos antes, sentam, oram, se preparam, já vieram de casa preparados, abrem os ouvidos, se preparam para ouvir, sabem que estão diante de Deus e da sua palavra. O Salmo diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. E sem temor, tudo é reduzido a um mero objeto. Muitas vezes é assim que tratamos as pessoas, não é? O chefe se transforma numa pessoa deplorável. Funcionário ou um colega de trabalho se transforma numa criatura desprezível. O jovem que cometeu algum crime apareceu na televisão, você olha para ele e por você deveria morrer, sofrer todo tipo de penalidade. Ou seja, nós olhamos para as pessoas e as reduzimos a nada. E o mesmo fazemos com a nossa esposa e às vezes com os nossos filhos. Nós os reduzimos a meros objetos que podem ser usados e muitas vezes descartáveis. É por isso que quando Paulo repensa as relações, o novo padrão de afeto na vida da igreja, tanto nas relações familiares quanto nas relações de trabalho, ele coloca como paradigma como ao Senhor. A afirmação que define quem somos e o que fazemos na família e no trabalho é como ao Senhor ou no Senhor. E a medida da maturidade do cristão é Cristo. Então, veja bem, mulheres sejam submissas a seus próprios maridos como ao Senhor, porque o marido é cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja
Porque ninguém jamais odiou sua própria carne, antes alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Filhos, obedecei vossos pais no Senhor, criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Servos, obedecei vossos senhores como a Cristo, não para agradar a homens, mas como servos de Cristo, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens. Ou seja, como que nós superamos as nossas diferenças pessoais e culturais e seguimos crescendo no caminho da maturidade? O que Paulo propõe aqui não é um ajuste social, nem um ajuste psicológico. Ele propõe uma nova forma de relacionamentos. Esse relacionamento se dá em Cristo, a partir de Cristo. Ou seja, o que eu desejo, o que eu quero é viver como Cristo, abençoando quem me amaldiçoa, amando quem me persegue ou os meus inimigos, dando a outra face como Cristo fez. É assim que maridos devem amar as esposas, é assim que as esposas respondem aos seus maridos, é assim que os filhos respondem aos pais, é assim que os pais atuam com os filhos, é assim que o patrão relaciona com o seu servo, é assim que o servo se relaciona com o seu patrão. Todo relacionamento na família, no trabalho, na igreja é redefinido em relação a Cristo. Não é mais a cultura de Recife que determina os nossos relacionamentos, mas Cristo. Essa é a medida da nossa maturidade, do nosso relacionamento. Então veja bem, para concluir, a vida, ela só pode ser concebida relacionalmente. O Espírito Santo é o vínculo do relacionamento, é a causa da comunhão. E a presença, ou seja, a forma como nós nos encontramos presentes nesses relacionamentos, é nossa resposta ao desejo de crescer, não fugindo deles. É por isso que Paulo tem a família e o trabalho como lugar primário. É onde as coisas acontecem primeiro. Tudo está conectado. Deus é uma comunhão. A vida é concebida a partir do relacionamento entre um homem e uma mulher. Passamos 9 meses num útero, abrigados num ambiente de segurança, de intimidade. Crescemos dependendo do outro. Precisamos de alguém para comer, de alguém para cuidar das nossas necessidades mais primárias. O Espírito Santo, para Paulo, é esse mistério divino presente entre nós. Aquilo que não vemos, a invisibilidade que proporciona os relacionamentos visíveis. Muito do que a igreja é, nós não vemos. Muito do que a família é, nós não vemos. Nós não vemos os lugares celestiais, mas estamos lá. Quando as pessoas estão sendo batizadas, elas estão adquirindo o seu assento nesses lugares celestiais. Quando nossas orações são apresentadas a Deus, quando a mesa de casa é aberta à comunhão com amigos e irmãos, nós não vemos, mas o Espírito atua no meio de tudo isso, recriando, dia após dia, a base dos nossos afetos, dos nossos relacionamentos, redesenhando aquilo que somos e devemos ser em Cristo Jesus. É claro que não basta estarmos presentes apenas. É claro que a alienação, a ausência, nos infantiliza, nos aliena. A presença não nos torna necessariamente melhores, mas ela nos coloca numa postura que nos ajuda a seguir caminhando e a seguir crescendo. Então veja, para concluir, viver assentado nos lugares celestiais em Cristo acontece na medida em que confiamos e obedecemos a Cristo no poder do Espírito Santo e na comunhão dos santos. Não existe outra forma. É dessa maneira que recebemos a vida de Cristo e crescemos na medida de sua humanidade real e verdadeira.
Então é isso que nós temos que seguir caminhando. Nós não temos outro lugar. Alguém uma vez disse, para mim foi uma das melhores definições sobre a igreja. Ele disse que a igreja é como a arca de Noé. Se não fosse a tempestade lá fora, ninguém suportaria o mau cheiro aqui dentro. Às vezes ela é assim. Nós estamos nela porque lá fora vai ser sempre pior. Sempre pior. Os problemas vão existir sempre. Sempre. Eu levei muitos anos para superar minhas frustrações, que ainda luto com elas. Mas aquela sensação de que eu vou morrer e vou olhar para a minha igreja e as pessoas vão continuar fofocando, adulterando, mentindo, tripudiando, vão continuar. Vou morrer e vou olhar e as coisas estarão, de certa forma, do mesmo jeito. Mas vou olhar também com outro olhar e vou ver muita gente. Abriu o coração e a alma para o Espírito. E o Espírito silenciosamente mudou a linguagem, mudou o jeito. E criou nessas pessoas uma grandeza, uma nobreza que nós encontramos em Cristo. E vejo que essas pessoas são homens e mulheres que vivem como quem encontra-se assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Homens e mulheres que se dedicam a Cristo, ao próximo, com grandeza, com dignidade. São pessoas que se ocupam diligentemente em obedecer e viver o Evangelho de Jesus Cristo em toda a sua integridade. São pessoas que se alimentam das Escrituras, oram. E não oram por um dever, oram porque anseiam por Deus. O coração deseja, a alma clama por esse encontro e o buscam. E na medida em que o buscam, são tomadas por Ele numa união transformadora. E as suas vidas vão crescendo em direção a Cristo. E de repente nós olhamos e percebemos que essas pessoas não são mais as mesmas de 10, 15, 20 anos atrás. Melhoraram. E melhoraram muito. E tornaram criaturas extraordinárias. Seres que inspiram. Vidas que nos convidam, de fato, à intimidade e a conhecer melhor a Deus. Acontece todos os dias, silenciosamente acontece. E nós vamos vivendo assim, em meio a essas ambiguidades todas de todos os dias. Mas nós precisamos elevar os nossos desejos através da oração, elevar a nossa humanidade através da ressurreição de Jesus Cristo e elevar os nossos afetos pelo poder transformador do Espírito Santo. Mas vamos curvar nossas cabeças mais uma vez e vamos orar ao Senhor. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, mais uma vez, porque o Senhor tem aberto os nossos olhos pelo poder do Teu Espírito para entender as gloriosas riquezas de Cristo Jesus. E tem aberto, ó Deus, de tal maneira que temos nos encantado com aquilo que diz respeito ao Teu reino, a esse mundo novo, a essa nova criação. E tudo o que desejamos, ó Deus, é viver como filhos e filhas da nova aliança. Queremos, ó Deus, como pastores, seguir em nossa luta, muitas vezes nos afligindo e angustiando, para que o Teu povo abra os olhos. Ó Deus, não queremos simplesmente enchê-los de afazeres e de tarefas e de trabalhos e de novas visões e de novos planos e de novos programas e de novas atividades e de novos projetos. Ó Deus, queremos que eles Te conheçam.
Queremos que eles saibam quem o Senhor é. Queremos, ó Deus, que eles sejam tomados da plenitude de Cristo. Que compreendam o teu amor. E a partir, então, de toda essa nova compreensão, certamente viverão para a tua glória. Abençoe, ó Deus, teu povo. Abençoe tua igreja. Abençoe nossas famílias. Esteja, ó Deus, conosco. Fazendo de nós, ó Deus, homens, maridos, pais, líderes, capazes, ó Deus, de transformar a realidade da cultura que vivemos. Não queremos, ó Deus, ser líderes como outros têm sido. Não queremos, ó Deus, ser maridos como tantos têm sido. Queremos nos inspirar em Cristo Jesus. É o que nós te pedimos. Em nome do nosso Senhor e Salvador. Amém.